Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. No estado de São Paulo, pelo menos 249 pessoas já morreram enquanto aguardavam vaga na UTI para tratamento da Covid-19. 92% dos leitos estão ocupados no estado. Só para a gente ressaltar, essas pessoas que infelizmente perderam a vida não quer dizer que elas estavam sem leito de apoio ou até mesmo assistência médica. Muitas dessas pessoas, inclusive, estavam em hospitais aguardando na fila do CROSS, que é a central de regulação, por uma vaga na UTI, mas por conta do problema, de saúde, acabaram perdendo a vida enquanto aguardavam esse leito de UTI. A situação é realmente grave, a gente tem nenhum prazer em trazer essas informações, porque muitas das pessoas que vão para um leito de UTI, infelizmente, não vão conseguir sobreviver. A Fiocruz, a gente trouxe aqui no Visão CNN, calcula essa chance de sobrevivência em 51%. É uma tragédia de proporções inimagináveis. No momento em que estamos gravando esse episódio, 16 estados e o Distrito Federal estão com mais de 90% das UTIs ocupadas. E mais de 6 mil brasileiros estão na fila por um leito. Diante desses números, pode parecer que quem consegue um leito de UTI hoje tira sorte grande na luta contra a Covid. Só que nem essa chance de tratamento consegue dar um desfecho positivo para muitas histórias. No começo do ano, a Fiocruz publicou um estudo da revista científica The Lancet, apontando que 80% dos intubados com Covid morreram no Brasil em 2020. Se você está se perguntando qual é o cenário hoje, um levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira ajuda a responder. O projeto UTIs Brasileiras apontou que 67,5% das pessoas intubadas em março, o pior momento da pandemia até agora, acabaram morrendo. E aqui é importante pontuar que os hospitais monitorados pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira são hospitais da rede privada, ou seja, a situação é muito mais grave do que esses números refletem, porque nós não estamos olhando para a rede pública. Nesse episódio do Item Mais, nós vamos falar sobre os brasileiros que conseguiram um leito de UTI no pior momento da pandemia, mas que mesmo assim, infelizmente, não sobreviveram. Quem conversa comigo na primeira parte do episódio é o Ederlon Rezende, ex-presidente da AMIB e também membro do Conselho Consultivo da Associação. Ederlon, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Igualmente. Vamos lá. É uma constatação tão dura, tão difícil, mas que precisa ser feita, né? Passamos um ano de pandemia. Lá atrás a gente achava que o pior seria superado, então, e que agora a gente estaria olhando pelo retrovisor até com fio de esperança, mas não é o que está acontecendo. Tudo bem, lá atrás estão apontados os nossos erros, os nossos acertos, mas o que aconteceu que a gente não conseguiu reduzir aí a taxa de mortalidade nas UTIs? É uma precariedade, ou é a mutação da Covid, ou é o desconhecimento, ou é um tiquinho de tudo? Eu acho que é um tiquinho de tudo, mas deixa eu tentar esclarecer um pouquinho para quem está nos escutando. Quando você tem uma pandemia, você tem um objetivo principal que é salvar vidas. Nesse sentido, as ações todas devem ter um foco em evitar o colapso do sistema de saúde. Com isso, você consegue salvar vidas. Para evitar o colapso do sistema, você tem dois caminhos. Caminho 1, aumentar a capacidade de atendimento. Caminho 2, conter a curva de crescimento de casos. Na primeira iniciativa, aumentar a capacidade do sistema, eu diria que nós fomos muito bem. O Brasil talvez tenha sido um dos países que mais conseguiu abrir novos leitos, principalmente leitos de UTI. Mas isso, de alguma forma, hoje chegou no seu limite. Do outro lado da moeda, que seria tentar conter a curva de crescimento de casos, nós fomos muito ineficientes. E além de termos sido muito ineficientes, talvez por não termos tido a coragem ou a ação central que nos levasse para tomar a atitude necessária em determinados momentos, que é de fazer afastamentos mais rigorosos, nós ainda não demos sorte com o surgimento de novas variantes que são altamente contagiantes. Isso fez, então, com que o número de casos explodisse e mesmo tendo aumentado muito a capacidade de leitos,
leitos. Nós não conseguimos dar conta disso, o sistema colapsou e essas altas taxas de mortalidade são muito consequência do colapso do sistema. É tudo muito desafiador, né? Mas me ajuda também a olhar para o estresse, para o cansaço, para a dúvida do profissional de saúde. Como é que isso tudo influi ali no dia a dia, no atendimento da UTI? Não estão colocando, claro, sob dúvida o comprometimento, o profissionalismo, não. Eu estou falando sobre a questão humana e de uma atividade que parece que não vai ter fim. Como é que se dá isso? A gente não tinha registro disso, a não ser em períodos de guerra. É verdade. Essa pressão toda que leva a um estresse físico, um estresse emocional, ela tem consequências muito importantes. O resultado de uma UTI está muito relacionada aos recursos humanos, à qualidade do processo de cuidado prestado pela equipe. A equipe de uma UTI, claro, ela se retroalimenta, ela se reenergiza em cima de resultados positivos. Você está ali para salvar vidas. UTI não pode ser um local das pessoas morrerem, é um local das pessoas se recuperarem e voltarem para a sua vida normal. Quando você tem uma doença muito grave, com altas taxas de mortalidade, e principalmente num cenário onde os resultados são piores do que você esperaria, isso tem um impacto na moral da equipe gigantesco. Some-se a isso mais uma coisa importante. Durante essa pandemia tem sido muito comum você estar cuidando dentro da UTI de outros profissionais que trabalham junto ou que têm relação. Isso também é uma sobrecarga muito grande para o moral da equipe com impacto direto. Quando você tem alguém próximo e o resultado é bom, isso reenergiza todo mundo, mas se o resultado não é favorável, isso também impacta de maneira negativa. Tudo isso são fatores importantes que nós temos que considerar. Vamos olhar também aí para um outro aspecto do levantamento, nesse recorte que eu quero fazer com você, porque a taxa de mortalidade de intubados é 9% maior no SUS do que na rede privada. Agora, com o caso tão triste aí do agravamento do estado de saúde do ator, o Paulo Gustavo, ele está recebendo, claro, o melhor tratamento numa rede privada e até com aquele pulmão auxiliar que todo mundo ficou sabendo que existe, que é uma estrutura cara, mas que demanda uma condição que a rede pública não oferece. O atendimento geral de um paciente entubado na rede pública e na rede privada, ele é tão diferente assim, no caso da Covid-19, do paciente entubado? Acho que primeiro nós temos que agradecer que no nosso país nós temos o SUS. Se nós formos lembrar, por exemplo, o que aconteceu em Nova York, no auge da pandemia por lá, cerca de 30% da população de Nova York, sem acesso ao setor privado, morreram fora dos hospitais, o que foi, assim, desastroso. Terrível. Esse é um ponto importante de ressaltar. Quais as diferenças mais marcantes entre o atendimento numa rede privada e no SUS aqui no nosso país em relação à Covid? E você está certa quando pergunta isso, porque esse atendimento deveria ser igual. Até porque muitos profissionais que trabalham na rede pública trabalham na rede privada e vice-versa. Primeira grande diferença, o acesso na rede pública ele é muito mais difícil. Então é muito mais comum que os pacientes cheguem na rede pública mais tardiamente. Hoje nós estamos enfrentando aí o problema das filas, o que é desastroso para um paciente grave. Quanto mais tempo você espera por um leito de UTI, mais as suas chances de evolução favorável diminuem. Segundo ponto importante, as pessoas que têm acesso ao setor privado, elas habitualmente têm uma possibilidade de acesso à atenção primária melhor. Então, eles têm uma condição de saúde prévia melhor. Eles têm menos comorbidades. Isso impacta também muito no desfecho. O outro ponto importante, como há uma maior disponibilidade de leitos nos hospitais privados, a seleção de pacientes para internar é uma seleção de pacientes menos graves. Se nós observarmos especificamente nos dados dos UTIs brasileiros, a quantidade de pacientes nas UTIs públicas sob ventilação mecânica é 50% maior do que nos hospitais privados. E esse, como você bem disse, é o subgrupo de pacientes de maior gravidade. Mas, claro, tem um outro fator que ele é quase intangível e é mais difícil de mensurar, que é o fato de que essa diferença de estrutura entre uma UTI privada e uma UTI pública, que pode acontecer, principalmente no que diz respeito a recursos
de equipamentos, como você bem citou, a ECMO, de outros insumos e de disponibilidade de equipe bem qualificada, bem treinada, também vão impactar nisso. Portanto, são vários os fatores que contribuem para essa diferença que nós esperaríamos que não devesse existir, já que o que nós buscamos na saúde sempre é que ela seja equânime e que todos a recebam na mesma proporção e na mesma eficiência. Esses últimos meses também revelaram para a gente a falta de médicos, né? Intensivistas, especialistas em várias partes do nosso país, especialmente nos rincões, ou saindo do eixo econômico, né? Populacional do nosso país, que é Sudeste e uma parte do Sul. Muito cruel isso também, né? Muito cruel. E isso também foi por conta da quantidade de leitos de UTI que nós abrimos. Como eu disse anteriormente, eu acho que nós exageramos nesse remédio. Nós abrimos leitos demais e chegamos ao nosso limite. E não faltam só médicos, faltam enfermeiros, faltam fisioterapeutas. E olha, aí não é um problema só dos hospitais públicos, não. Nos privados também tem havido dificuldades para a contratação. E aí, qual é o problema maior por trás disso? Nós vamos abrir leitos de UTI improvisados, sem a condição ideal. E isso vai interferir diretamente nos resultados. Quando nós olhamos os dados do UTIs brasileiras, esse nosso último trimestre é o pior deles do ponto de vista de resultado. E isso é impacto claro do colapso, isso é impacto claro de leitos que foram abertos de maneira improvisada, e isso tem essa consequência que é muito ruim. Para você ter uma ideia, quando nós olhamos para os nossos resultados do último trimestre, eles se assemelham aos resultados que a gente teve em Nova York, no momento do colapso, Cidade do México, no momento do colapso. Enfim, é um resultado ruim que é consequência desta situação. E tem uma coisa muito curiosa, só para concluir esse raciocínio, quando nós olhamos para os resultados de mortalidade de pacientes entubados do estudo da Fiocruz, que ele é baseado nos dados do CIVEP-GRIP, ou seja, é um dado sem crivo, todos os hospitais do país, eles são muito maiores do que os dados que nós temos no UTIs brasileiros. No CIVEP, a mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica é superior a 80%. E no UTIs brasileiros era alguma coisa ao redor de 65%. Por que essa diferença? Porque as UTIs que participam do registro UTI brasileiras, elas têm algum grau de organização a mais, elas coletam indicadores, elas buscam melhoria de resultado baseado nesses indicadores, então é um subgrupo um pouco diferente. Então isso mostra que organização é tudo em UTIs. Eu diria que organização é muito mais até do que a diferença entre público e privado. Se você tem um hospital público bem organizado, ele consegue ter resultados muito bons, às vezes até melhores do que em alguns hospitais privados. Então, o ponto central, quando você fala de resultado de UTI, deve ser focado na organização dessas unidades. A organização passa por você ter uma boa estrutura, por você ter uma boa equipe, uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada e que não esteja trabalhando além do seu limite, além da sua capacidade. Sim, uma coordenação nacional ajudaria tanto, né, nessa questão das UTIs, na questão da vacinação, na questão das medidas locais de isolamento ou no gerenciamento dessas medidas, mas infelizmente a gente sabe aí que isso não existe. Para terminar, querido, eu queria que você também comentasse essa questão do perfil dos pacientes internados nas UTIs. Isso tem muita diferença se a gente faz a comparação com meses anteriores, olhando especialmente para março. Por ter esse paciente mais jovem, infectado com essa mutação, que fica mais tempo internado, isso tudo complicou o dia a dia das UTIs espalhadas pelo nosso país? Complicou, sim. Nós, quando começamos a pandemia, achávamos que os jovens não eram uma população de risco para complicar e chegar nas UTIs. Isso até eu acho que foi uma informação negativa que fez com que as pessoas se cuidassem menos. E nos últimos meses é muito claro o aumento deles nas UTIs. Veja, a contaminação nos jovens explodiu, um aumento de 500%, de acordo com um levantamento feito também pela Fiocruz. A sorte é que eles complicam menos para chegar na UTI, mas ainda assim aumentou o número deles nas UTIs. Nós temos observado um aumento de cerca de 11% nos pacientes com idade abaixo de 45 anos. Mas o que é pior? Esses pacientes chegaram nas UTIs mais graves. Eles têm precisado mais de ECMO, de ventilação mecânica, de diálise, e a mortalidade deles aumentou muito, aumentou pelo menos em 50%.
quando nós comparamos o ano passado com este ano. E esses jovens mais graves, que morrem mais, eles também, como são mais resistentes, ficam mais tempo na UTI. E isso faz com que o sistema fique ainda mais sobrecarregado. E isso tudo tem contribuído para essa situação tão crítica que nós estamos vivendo agora. Sem dúvida, o momento é tão desafiador e a palavra solidariedade e atenção, essas palavras sim podem ajudar demais a gente a pelo menos entender os alertas que precisam ser dados. Muito obrigada, tá, Edelon? Até uma próxima. Boa tarde para você, foi uma grande oportunidade. Na segunda parte do papo de hoje, eu converso com o médico intensivista, o André Fernandes. O André trabalha em vários hospitais referência na cidade de São Paulo. André, muito bem-vindo de volta aqui ao Item Mais. Prazer em falar com você. Mona Lisa, um prazer enorme falar com você, com o seu público, com a CNN. Obrigado pelo convite. Vamos lá, tá dureza, né? Mas a gente tem que começar olhando aí pro dia a dia das UTIs. É isso mesmo que eu recebi aqui. Você trabalha na Santa Casa de São Paulo, no Einstein e também no Hospital Municipal Vila Santa Catarina? É isso? 3 hospitais? Isso mesmo. Como é que aguenta ainda? Como é que consegue me dar essa risada gostosa? Mona Lisa, assim, o cansaço físico, emocional, o estresse, ele existe, né? Uhum. Eu acho que eu nasci para isso, acho não, tenho certeza, e é o meu alimento, é o meu dia a dia, né? É entrar nessa batalha e a gente conseguir passar por cima das adversidades e conseguir atender a população. Isso me deixa muito feliz, me dá muita satisfação, e eu acho que é meu grande alimento no momento, né? Sempre foi, mas hoje mais ainda. Falando no hoje, no tempo mais próximo da gente, os especialistas todos que a gente tem ouvido aqui na CNN, eles estão ecoando essa voz em todos os lugares, na mídia em geral. A gente apontou que foi o pior momento da pandemia, março, mas tem especialistas tão importantes como a Margarete Dalcomo, da Fiocruz, dizendo que nós vamos viver o abril mais triste da história brasileira por causa das condições gerais que nós estamos nesse momento de enfrentamento. Então eu queria que você me contasse como é que foi esse mês que passou, esse março na sua vida, na sua rotina. Você tinha ideia de que as UTIs iam virar o que virou, que a gente ia ver jovem, criança, gente sem comorbidade, entubada e morrendo por causa da mutação da Covid, de tudo que vem junto com isso? Então, Mona Lisa, eu acho que ninguém estava preparado para que a gente pudesse receber uma segunda onda. A sensação que a gente tinha é que passou a primeira onda e que as coisas iam se encaixar, e de repente veio esse boom. Eu acho que a gente estava um pouco mais preparado do ponto de vista emocional, científico, técnico, a gente já tinha uma expertise. Então, eu acho que esse movimento anterior nos fortaleceu para que a gente conseguisse superar novamente esse momento difícil que foi o mês de março. Sim. Realmente eu percebi, eu não tenho o dado estatístico, isso deve sair, um pouco, uma frequência maior de pacientes jovens, e isso daí é uma coisa que choca muito, não que não os velhos não choquem, mas, poxa, tá chegando nos pacientes mais novos, e em amigos, pessoas mais próximas, todo dia a gente tem notícia de que um tá doente, de que um tá internado, então a gente começa a perceber que a coisa chegou muito próximo da gente, né? E isso abate de uma maneira terrível, né? É isso que eu queria te perguntar. Em algum momento você se viu ali impotente? Como é que essa impotência se dá para alguém vocacionado, animado e que, sim, tem a obstinação de tirar aquele paciente, porque eu sei que esse é o maior retorno que vocês médicos têm, né? Quando vocês, de fato, conseguem salvar uma vida. Como é a decepção de não conseguir, de estar impotente? É triste, é uma sensação das piores do mundo, é indescritível. São aqueles momentos que a gente entra no quarto, vai dar uma volta, senta na frente do hospital e fala, poxa, tá acontecendo, e a gente começa a rever uma série de coisas e fala, poxa, será que poderia ter feito isso, aquilo? É uma das piores sensações que eu já pude sentir na minha vida, e eu não desejo isso para ninguém, mas a gente tem que estar preparado para superar isso num tempo muito rápido e voltar para frente de batalha e continuar, e a gente não pode em nenhum momento achar que a gente foi vencido, a gente tem que continuar, e eu trabalho isso na minha cabeça todo dia que eu entro naquela UTI,
UTI, eu entro com a missão de salvar a vida, de ajudar, de aliviar a dor, o sofrimento, de validar o meu juramento no momento que eu me formei, de fazer com que as pessoas tenham o melhor atendimento possível. E eu acho que todo mundo que está comigo, os hospitais que eu trabalho, eles nos ajudam muito, o apoio é um apoio muito grande. Nas decepções, a gente procura alguns ensinamentos e nas alegrias de ver os pacientes saindo, melhorando, a gente tem aquela energia que a gente precisa para ficar no dia a dia. Eu acho que a gente tem trabalhado, não só eu, como todos os profissionais têm trabalhado muito nessa base, né? Como é que é a diferença? Eu não quero fazer aqui nenhuma demonização da rede pública de jeito nenhum. O Brasil tem o SUS, que sim, salva muitas vidas, mas quando você vê para as questões de estrutura, de perfis, quando você trabalha ali nos hospitais da rede privada de referência no Brasil e em partes do mundo, né? América Latina, aqui a nossa América do Sul, sim, nós temos hospitais no Brasil referência, recebem pacientes do mundo inteiro. E aí você vai para a realidade da rede pública, com muito mais gente, com outros perfis. Como é que está se dando esse choque de realidade diária? Eu sou um defensor do SUS, eu acho que o SUS é um sistema de saúde muito bem organizado, com as suas falhas, e que ele é universal, atende a toda a população. Alguns fatores nos levam a crer, se nós formos analisar o SUS friamente, que o SUS é ruim. Não, muito pelo contrário, o SUS é bom, o SUS é um sistema bem organizado, pelo menos no estado de São Paulo, é um sistema que conta com muita tecnologia. O que eu acho que acontece é que o problema não é a UTI SUS, o problema é a quantidade de vagas de UTI SUS que a gente tem. Nós sempre falamos, as vagas são finitas, então esses pacientes acabam ficando mais tempo em pronto-socorros, em salas de emergência, então eles chegam já numa condição um pouquinho mais crítica do que na rede particular. Fato é que os pacientes na rede pública, você tem um índice de pacientes de ventilação mecânica de 65%, levando a uma taxa de mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica de 72%, então é muito alto. Um dos fatores, creio eu, seja o tempo que esses pacientes demoram para chegar até uma UTI estruturada, um pronto-socorro, uma sala de emergência, até unidades básicas de saúde que esses pacientes ficam, não são lugares adequados. Então, o problema não é a quantidade de leitos SUS, né? A quantidade de leitos SUS, ela foi aumentada e tem sido aumentada ao longo do tempo. O problema é que a gente está um pouquinho atrasado nas questões de prevenção, de vacinação, então a população vai adoecendo. O lockdown, ele veio no momento que a gente precisa que as pessoas adoeçam menos, o vírus circule com menor intensidade para que as pessoas adoeçam menos, para que o sistema consiga atender essa população. A rede particular é uma rede muito melhor estruturada do que o SUS, não que o SUS seja ruim, mas os pacientes eles têm uma brevidade de atendimento, contam com tecnologia, então os resultados serão melhores. Agora, falar que a rede SUS é uma rede que não é boa, que os pacientes não são bem atendidos, eu não concordo. Eu acho que é muito, muito boa, mas a rede SUS não é só UTI, né? Ela tem todo um contexto de atenção primária, secundária. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que eu analiso hoje no atual momento, Monalisa. Sim. A quantidade de intubados, isso tem impactado demais a rotina sua, tanto na rede privada quanto na pública? Porque os relatos que a gente recebe é de uma quantidade absolutamente imensa, surreal, de gente precisando da intubação. É verdade. A gente tem muito paciente entubado, a intubação ela não é de um todo ruim, não quer dizer que o paciente vai morrer, mas é uma forma de tratamento, é uma forma de tratamento prolongada, e a gente entende que os pacientes que necessitam da intubação são os pacientes mais graves, né? Mas eu tenho visto, não tenho dados estatísticos, mas nessa leva eu tenho visto um grande número de intubação, sim. E perfis diferentes, né? A gente está falando de gente mais nova, né? Precisando ser intubada por causa da impossibilidade de respirar. Isso é absolutamente chocante, né? É chocante, Monalisa, é chocante a gente chegar numa UTI e ver jovem, entubado, e você vê o pulmão do doente na tomografia, você vê os exames e fala, como tá grave, nossa, e a gente fica em cima, e o plantão numa UTI Covid é um plantão que você não para, é um plantão cansativo, porque os pacientes demandam muito atendimento, é uma demanda muito grande, não só médica, da equipe toda, né? Como é que você tem feito para manter a sanidade mental, além de ir lá na porta do hospital, pensar, respirar, orar? Me conta o segredo, se você quiser, obviamente. Eu aluguei uma esteira aqui na minha casa, então eu corro na minha casa. Eu aluguei um remador, eu remo aqui na minha casa.
Eu acho que a oração, a fé é algo que é muito importante a gente levar em consideração, né? E trabalhar, Mona Lisa, achar que isso é um momento, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, o nosso pensamento, isso é um momento, isso vai passar. E eu sempre penso que na hora que tudo isso passar, o mundo vai mudar, vai melhorar, algumas transformações para melhor vão acontecer e a gente vai ter um grande ensinamento. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer diuturnamente, né? Acreditar, ter fé, não desistir e saber que hoje eu sou um instrumento para ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, eu me sinto muito confortável na posição que eu estou de poder ajudar, de poder contribuir. Maravilhoso. Inclusive, Mona Lisa, você falou da parte pessoal, né? Eu fui casado, tenho 2 filhos, a minha ex-esposa está internada, está entubada, então... meu Deus. Você vê que a coisa, ela chega perto da gente, né? Sim. Mas assim, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, tá indo bem, vai melhorar, vai sair. Eu quero deixar um recado aqui para as pessoas, a gente precisa vacinar, a gente precisa seguir as medidas de restrição, usar máscara, evitar aglomeração. A gente não pode esperar que a coisa chegue do lado da gente, a gente só acredita que isso existe quando tiver um parente, uma pessoa próxima, e é muito sério o que está acontecendo aqui no país. Vamos levar a sério, vamos seguir o que as autoridades sanitárias nos recomendam. Muito bom esse alerta e desejo melhoras aí, então, para sua ex-mulher, para toda a sua família. Cuide-se, até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade, um forte abraço a vocês todos e em breve a gente vai estar dando bastante risada aí. Obrigado, viu, Mona Lisa? Bom, com esse alerta perfeito aí do Dr. André, que é um herói aí, nosso herói de verdade, fica então a mensagem para essa terça-feira. Amanhã tem mais episódio importante, então, em té.